Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família em graça. Também de antemão, como sempre eu falo, como sempre eu faço, desculpe, eu quero, eu quero convidar de antemão aqueles que só fazem assistirem os conteúdos deste canal. Peço-te, por gentileza, por favor, que venham participar de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando essas mensagens, deixando os seus comentários com respeito, é claro, e juntos iremos continuar reinando em vida em perfeita vitória. Eu quero também aqui parabenizar que no último dia 25, a irmã Leida Lopes, ela aniversariou. Ela comemorou mais uma primavera em vida e eu passei despercebido, ela já tinha falado para mim. Eu peço desculpa, irmã Leida, de antemão, e quero parabenizar a irmã e desejar muitos anos de vida e muita saúde aqui na Terra. E vocês aí que quiserem que eu venha divulgar a data de aniversário de vocês, me procure aí, eu vou deixar o meu número aí na descrição do canal e vocês podem entrar em contato comigo e eu estarei anunciando aqui a data de aniversário de cada um de vocês, amém? Então veja, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema quem eram as 7 estrelas e os 7 candeeiros, em outra tradução é castiçais. Então, quem eram as 7 estrelas e os 7 candeeiros do Apocalipse? Quem era? Quem eram as 7 estrelas e os 7 castiçais ou os 7 candeeiros? Então, vamos ler aqui Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 20. Não, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 1, versículo de número 10, 11 e o 20. Vamos ler 3 versículos no capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10, 11 e 20. No versículo 10 diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor. Eu quero só lembrar aqui, logo para começar, que esse dia do Senhor aqui não era o sábado e nem o domingo, como tem alguns aí que dizem no entendimento deles que era o dia do sábado. Outros eu já ouvi falar que era o dia do domingo. Não, nem uma coisa nem outra. O dia do Senhor se referia ao juízo de Deus, o julgamento sobre aquela geração contemporânea do século I. Vamos lá. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Muito bem, meus irmãos. Meus irmãos, o dia do Senhor, no contexto do livro do Apocalipse, não se referia ao sábado, que era um dia de descanso para os judeus, e nem tampouco o dia do domingo. Entendeu? Então, o dia do Senhor se referia, no contexto do livro do Apocalipse,
se referia ali ao julgamento, o grande julgamento do trono branco. O juízo de Deus que veio sobre aquela geração ali do século I. Então, esse dia do Senhor, que se referia ao juízo de Iau sobre aquela geração, já havia há muitos tempos atrás sido anunciado através dos profetas do Antigo Testamento ali. Então, foi mostrado também a João em visão, né? Através de simbologias, simbolicamente falando. Então, veja, tudo que João tinha visto e que ele também iria ver, porque iria acontecer, tudo isso era naquela época, para aquela época, naquele tempo ali do século I. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Então, era naquela presente geração, e não para a nossa geração hoje, do século XXI, mas a geração do século I. Então, observe, meus irmãos, como é claro, o livro de Apocalipse foi escrito, entendeu? Para as 7 igrejas da Ásia Menor. A gente leu aqui Esmirna, Efésio, Tiatira, Laodiceia e Sardes. Então, vejam que eram 7 igrejas. E essas 7 igrejas que existia lá na Ásia Menor, ela hoje não existe mais, essas 7 igrejas. Hoje se encontra a Turquia. Então, aquela geração das 7 igrejas da Ásia Menor não existe mais. Então, era uma advertência para aquela geração. Então, a revelação que foi mostrada a João em visão se referindo para aqueles dias, não é para os nossos dias hoje, mas foi para aqueles dias. E isso já aconteceu. Mas o sistema religioso futurista, os insensatos futuristas, eles estão presos ao livro do Apocalipse. Eles estão presos, entendeu? E eles vivem numa esperança futura incerta, que o livro de Apocalipse não se aplica para os nossos dias. Isso nós temos base bíblica para, tanto bíblica como historicamente falando, tanto no contexto bíblico como no contexto histórico. É muito claro. Então, nós preteristas completos, nós não vivemos de futuro, nós vivemos de realidade. E ponto final, que tudo já aconteceu, não existe mais nenhuma profecia bíblica para se cumprir em nossos dias. Então, a escatologia é de fatos consumados, já realizado. Então, observe que a revelação que foi mostrada a João ali, onde ele deveria escrever aos 7 anjos da igreja da Ásia Menor, entendeu? Veja que se referia para aqueles dias. Não estava falando para 7 igrejas hoje do século XXI, de forma alguma. Então, era um alerta, era um aviso exclusivamente para aqueles irmãos que faziam parte das 7 igrejas da Ásia Menor. Tem um abençoado aí no Face que ele me persegue, meu irmão. O cara é futurista doente. O cara é um cara insensato, sabe? É um cara que me persegue, dizendo que me refutou, que me refuta. Meu irmão, eu não paro nem para perder meu tempo com essas pessoas. Eu não estou aqui, meu irmão, querendo ser melhor, nem pior também, entendeu? Eu estou aqui para fazer um trabalho no meu canal. Se alguém vai me refutar ou não, problema de quem me refuta, eu não estou nem aí. Só que eu não vivo de fantasias como o Peter Pan, meu irmão. Peter Pan era que vivia de fantasias. Eu vivo de realidade. A escatologia é de fatos consumados e ponto final. Entendeu? E ponto final. E para isso nós temos respaldo. Por mais que esses abençoados aí, que são nossos irmãos também, eles apresentem, sabe, os estudos dele, mas não bate, a conta não fecha de maneira nenhuma. Então, observem que é muito claro isso aqui, se referia para aqueles dias, os últimos dias que estavam ali próximos
daqueles irmãos. Então, segundo a visão futurista, as 7 igrejas, né? As 7 igrejas representavam períodos temporais da história da igreja. E segundo a visão futurista, que tem uma visão, né, que coloca, né, o livro do Apocalipse nos entendimentos dele para o futuro, eles têm essa visão. Então, eles dizem que nós estamos vivendo hoje o 7º período, que é o período conhecido como o período da igreja de Laodiceia, entendeu? Então, isso não é verdade. Isso é um fake news. Um fake news inventado e criado pelos teólogos aí da época. E isso vem discorrendo há muito tempo. Então, nada se refere do livro de Apocalipse para nossos dias. Então, veja que no versículo de número 20 diz assim, ó: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros, em outras traduções tem castiçais, e aos 7 candeeiros de ouro, vamos ler novamente, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Meu irmão, você quer algo mais esclarecedor do que isso aqui? Que o livro do Apocalipse se referia simbolicamente aqui para as 7 igrejas, né? As 7 igrejas ali da Ásia Menor, que era representado pelos 7 anjos, e os 7 castiçais ou candeeiros, que eram as 7 igrejas. 7 anjos e as 7 igrejas. Então, é ser desonesto ou ser cego de entendimento para continuar futurizando, trazendo para os dias de hoje, né? Que o livro de Apocalipse, as profecias do livro de Apocalipse, que a gente está vivenciando esses dias, de forma alguma, meu irmão. É ser desonesto ou não conhecer nada de Bíblia. Eu também pensava assim. Eu também fui ensinado assim. Eu, desde criança, achava que isso iria acontecer em nossos dias. E isso veio discorrendo na minha mente. Entendeu? Até que eu entrei em um lugar determinado aí, onde se fala de uma graça, mas é uma graça com fermento, uma graça que vive também futurizando a vida do Filho do Homem, no livro do Apocalipse. Então, eu cheguei a esse entendimento, entendeu? Também que o livro do Apocalipse não se aplica para nossos dias. Então, o dia do Senhor, né, que está aqui no livro do Apocalipse, entendeu? É uma das maiores provas que se referia ali ao julgamento daqueles dias, o juízo de Deus para aquela geração. Então, o dia do Senhor, no contexto do livro do Apocalipse, não se referia ao sábado nem ao domingo, mas sim ao grande julgamento ali que aconteceu na grande tribulação contra aquela geração. Então, o dia do Senhor no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10, nem era no sábado e nem no domingo. Volta a falar, volta a afirmar isso. Era sim o juízo de Deus que veio sobre aquela geração. Então, a pergunta vamos ler aqui o capítulo 1, versículo 20, diz assim, vamos ler o versículo 19, Apocalipse 1, versículo 19, depois nós lemos o 20. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, versículo 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, se referindo a pessoas, aqueles homens que estavam na linha de frente ali, naquela época ali, nas 7 igrejas da Ásia Menor. Aí ele continua, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, meu irmão, eu tenho uma pergunta a fazer para os futuristas insensatos que vivem futurizando
o livro do Apocalipse para os nossos dias. Eu tenho uma pergunta para fazer. Se o livro do Apocalipse se aplica para os nossos dias, então cadê as 7 igrejas da Ásia Menor? Esmirna, os irmãos da igreja de Esmirna, né? De Laodiceia, de Efésio, de Tiatira, entendeu? Cadê esses irmãos? Outra coisa, cadê os 7 anjos de cada igreja aqui, ali, que se encontrava na Ásia Menor? Cadê? Cadê o exército do Império Romano? Cadê o general Tito? Cadê João, que recebeu a revelação e escreveu o livro do Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia Menor? Então, cadê, meu irmão? Que não existe mais. Era uma advertência se referindo para eles. Então, veja, eu faço outra pergunta. Se o livro do Apocalipse se refere para nossos dias, então, quem é essas 7 igrejas nos dias de hoje, nos dias atuais? E quem é esses 7 anjos nos dias de hoje? Veja, versículo 20, Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros, ou em outra tradução diz castiçais, são as 7 igrejas. Então eu faço uma pergunta: se Apocalipse, o livro do Apocalipse, se refere para os nossos dias, quem são essas 7 igrejas nos dias de hoje? E quem é esses 7 homens que era conhecido na época como 7 anjos? Quem é esses? Será que está falando da Igreja Batista? Da Assembleia de Deus? Da Adventista? Da Igreja Católica? Quem é essas 7 igrejas nos dias de hoje, que o livro de Apocalipse se aplica para eles aqui? Não, mas é período de tempo, a gente está no último tempo de Laodiceia. Não tem período de tempo, isso é invenção, ensinados por teólogos, por homens aí que não entenderam, ou se entenderam, manipularam para enganar as pessoas. Então observe, quem é essas 7 igrejas nos dias de hoje? Quem é os 7 anjos? Veja que a conta não fecha. Então era uma advertência às 7 igrejas da Ásia Menor, onde foi escrito para os 7 anjos, 7 homens que representavam aquelas igrejas, que estavam na linha de frente. Então, isso aqui não se refere a nós. E em cada igreja daquela ali, terminava dizendo assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o que o Espírito vai dizer, iria dizer no futuro, mas quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Então, não se aplica para os nossos dias. Era naqueles dias que estava próximo. O dia do Senhor estava próximo. E não para 20 séculos depois. Entendeu? Então, isso aqui é ser desonesto ou ser cego de entendimento para trazer para os dias de hoje. É querer entrar de gaiato na história. Entrar de gaiato no navio. Então, é essa palavra que eu quero deixar aqui para a nossa meditação. O livro do Apocalipse não foi escrito para nossos dias, e sim para as 7 igrejas daqueles últimos dias que eles estavam vivendo ali no século I. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no meu canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus MGV e do nosso irmão André Pimentel, canal Graça Pura. Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Amém? Graça e paz.